Vamos praticar um pouco. Imaginem que necessitamos contratar um vendedor para uma loja do varejo. Não se esqueçam que isso é só um exercício. As empresas são diferentes umas das outras e, portanto, terão que definir sua estratégia individual. O primeiro passo é explicitar o que será cobrado do profissional a ser contratado. Lembre sempre da missão do responsável em recrutamento e seleção: encontrar o profissional mais adequado ao cargo, que implica vir a ter um desempenho destacado. Vamos ao que interessa. O que é desempenho para o vendedor que iremos contratar? Vamos arbitrar. Meta de vendas de produtos, meta de vendas de serviços, meta de margem de contribuição, meta de índices de satisfação dos clientes, pesquisas, reclamações. Como já vimos, realizarmos nosso trabalho de forma rápida e objetiva, precisaremos ter claro os seguintes aspectos. Quais competências comportamentais necessitarão? Quais competências técnicas necessitarão? Quais valores desejamos que tenham? Quais critérios adicionais adotaremos? Qual importância, peso, como, quando, em que fase? E quem fará a avaliação de cada fator? Após analisar o desempenho esperado do vendedor, as atividades que ele terá que exercer e como são os vendedores de sucesso, visitamos nossa lista de competências comportamentais e escolhemos as seguintes competências: foco em resultados, influência e persuasão, compreensão interpessoal e iniciativa. Não caia na tentação de incluir na lista um número muito grande de competências. Você acabará não avaliando adequadamente todas. Concentre-se nas mais importantes. Tente ficar entre 3 e 4. Cargos muito simples podem requerer uma ou duas. Cargos gerenciais, 6 ou 7. O importante é: seja objetivo e trabalhe com aquilo que realmente faz a diferença. No caso das 21 competências comportamentais, a Biblioteca Rede Inteligente traz mais detalhes para ajudar na entrevista. Nome da competência, descrição resumida da competência, textos sobre o que significa a competência, textos sobre como se comportam as pessoas que têm aquela competência, dicas de perguntas que podem ser feitas na entrevista para estimular o profissional a contar experiências passadas que lhe permitirão identificar ou não se ele apresentou a competência. E aí também tem um alerta muito importante para a entrevista. Faça o candidato falar. É muito comum o entrevistador não perceber que falou o que gostaria de ouvir e simplesmente pediu a concordância do candidato. Para garantir que você vai criar adequadamente a oportunidade para que ele fale sobre a competência ou não, nunca conte que competência está analisando. Peça para o candidato, ao responder sua pergunta, descrever o local, informar quem estava presente, qual foi a ação dele, o que ele queria naquele momento, como ele se sentiu. Tudo isso ajuda o candidato a relaxar e falar mais. Estude sempre as competências que vai investigar antes de começar a entrevista. Prepare-se. Ao final da entrevista, escolha uma das 4 opções de resposta disponíveis. Mas lembre-se que você não está afirmando se o candidato tem ou não a competência, mas sim se ele demonstrou ou não tê-la utilizado na história que lhe contou. Todas as fichas destinadas à entrevista têm a mesma estrutura. Você pode mudar a sequência do que está sendo investigado durante a entrevista. Não deixe nunca de planejar sua entrevista. E ainda assim, você vai ter que improvisar. Mas não tudo. Você pode também criar a sua ficha.
acrescentando perguntas que facilitem sua exploração. Não caia na tentação de criar uma definição pessoal da competência. Trabalhe em grupo. Definições pessoais não compartilhadas não contribuem com a evolução do método, pois invalidam qualquer análise estatística futura. Se você utiliza o DISC, tenha em mente que os perfis referenciais devem ser escolhidos de forma a identificar os traços comportamentais que sejam mais favoráveis às competências desejadas. Apesar de que ter um traço comportamental não garante que o profissional terá a competência, a presença desse traço sugere que o profissional tenha facilidade em desenvolver essa competência. Da mesma forma, um profissional pode ter desenvolvido a duras penas as competências para as quais não tinha vocação, e a constatação das competências pode resolver muito bem sua necessidade. Dê preferência a quem tem ambos, competências e vocação DISC. Em seguida, a quem claramente tem as competências e, em terceiro, a quem não tem as competências, mas tem a vocação DISC. Provavelmente não será tão difícil treiná-los. Veja que nossa última opção serão aqueles que não têm nem as competências nem a vocação DISC, pois o esforço de treinamento provavelmente será muito maior e os resultados incertos. A rede inteligente presta uma consultoria para a escolha adequada dos perfis referenciais, que leva em conta as crenças dos executivos-chave para o cargo, os talentos do cargo, as competências desejadas, além de tomar o cuidado de escolher um conjunto de perfis que não restrinja de forma exagerada os candidatos. Tem que existir um equilíbrio entre os perfis desejados e os perfis existentes, evitando soluções perfeccionistas extremamente raras. Caso tenha interesse, solicite mais detalhes ou um orçamento. Vamos fazer o mesmo em relação às competências técnicas. Quais acreditamos que nosso vendedor necessitará para ter sucesso? Técnicas de vendas, conhecimento de produtos, conhecimento de serviços, conhecimento de pós-venda e logística, conhecimento de rotinas da empresa, português, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos de informática ou Office básico. Em um primeiro momento, devemos listar tudo o que será necessário ao sucesso. Isso nos ajudará a definir melhor o perfil do candidato, não só em termos de competências, mas também dos critérios adicionais, especialmente a formação e experiência necessárias. Lembrem do alerta: a empresa terá que investir no treinamento das competências que o candidato não tiver, ou que necessitar aprimoramento. Uma vez feita a lista completa, vamos analisar o que faz sentido procurar em um candidato e vamos tirar da lista tudo o que for muito específico da empresa e que provavelmente só os colaboradores sabem, e também for relativamente fácil e rápido de treinar. No nosso exemplo, vamos deixar para o treinamento as competências: técnicas de vendas, conhecimento de produtos, conhecimento de serviços, conhecimento de pós-venda e logística e conhecimento das rotinas da empresa. E vamos investigar no processo seletivo as competências português, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos de informática, o Office básico. No caso da matemática e português, a biblioteca da rede inteligente já possui testes online que podem ser utilizados para esse fim. No nosso exemplo, o candidato será solicitado a preencher o teste em casa. As questões disponíveis na biblioteca da rede inteligente visam identificar o nível de domínio da matéria, tendo como base os ensinos fundamental e médio, e estão escalonados em 3 momentos: 5º e 9º do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. No nosso exemplo, vamos supor que a empresa tem como política investigar a integridade dos candidatos. Integridade deve ser entendida como honestidade, ética e respeito às normas. A empresa quer evitar espertinhos e malandros, pois já enfrentou muitos problemas com furtos internos. Dentro dos limites da legislação, certidões negativas e criminais, bem como referências de empregos anteriores, contribuiriam fortemente para a avaliação deste valor.
A opção em nosso exemplo foi investigarmos o valor na entrevista. Veja que não vamos tentar classificar o profissional como íntegro ou não. O que vamos fazer é verificar se as respostas que ele deu a nossas perguntas durante a entrevista refletiram ou não este valor. Considerando as competências desejadas, as que serão investigadas no recrutamento e seleção e as que serão ensinadas no treinamento, bem como as políticas da empresa, escolhemos os seguintes critérios adicionais para o nosso vendedor do exemplo: curso médio completo, residir em endereço com fácil acesso ao local de trabalho, estabilidade em empregos anteriores, experiência no varejo em cargo ou em empresas similares, gostar do cargo. Alguns fatores serão investigados com perguntas ao candidato na ficha de inscrição, outros analisando o currículo, outros na entrevista, conforme julgarmos mais conveniente e efetivo. Já fizemos a maior parte do nosso trabalho em relação ao vendedor. Definimos o que vamos investigar e como vamos investigar. Falta agora definir a importância relativa de cada fator e deixar mais claro em que fase do processo de recrutamento seletivo iremos aplicar nossa estratégia, o que inclui como e quem vai fazer isso. Nossas tarefas finais serão preencher essa tabela correlacionando o fator à fase e depois definir os. Vamos primeiro escolher as fases. Veja que incluímos na triagem tudo o que poderá ser feito automaticamente pelo sistema com base nas informações prestadas pelos candidatos e sem a intervenção do profissional responsável pelo recrutamento e seleção. Em situações de poucos candidatos, o responsável pelo recrutamento e seleção pode sentir a necessidade de incentivar os candidatos a preencher todos os campos necessários e acabará participando ativamente da triagem. O DISC será feito automaticamente, pois os candidatos são convidados a preencher o PPA junto com o currículo e nós incluímos os perfis referenciais em definição de cargo. Vamos verificar a escolaridade também de forma automática, nos pré-requisitos. A facilidade de acesso ao trabalho vai ser investigada de duas maneiras: uma análise do endereço de moradia no currículo e uma pergunta ao candidato na ficha de inscrição à vaga. Perguntar ao candidato foi considerado interessante, pois ele conhece melhor a disponibilidade e condições dos transportes coletivos a partir de sua casa. As formas serão verificadas automaticamente pelo sistema na triagem. Optamos por investigar a experiência no varejo também de duas formas: perguntando ao candidato na ficha de inscrição e analisando os empregos informados em seu currículo. A estabilidade nos empregos anteriores será investigada analisando o currículo. Investigaremos o quanto ele aparenta gostar do cargo na entrevista. O conhecimento de informática será verificado pelo sistema em seu currículo, que também é um campo padronizado para esse fator. Para as competências técnicas, aplicaremos um teste online a ser preenchido pelos candidatos remotamente e verificaremos as notas obtidas para avaliados. As competências comportamentais e os valores serão investigados na entrevista. Na frente de cada fator, vamos colocar um número, que será seu peso, sua importância relativa na escolha do candidato mais adequado ao cargo. Pronto. Sabemos exatamente o que queremos e faremos durante o processo seletivo. Vamos agora para o sistema da rede inteligente para que você possa ver como isso ficará fácil e rápido. Com isso, chegamos ao fim dessa apresentação. Esperamos que tenham aproveitado. Para conhecer mais, naveguem no Professorzinho Azul, utilizem a sua senha para visitar as diversas áreas do sistema e entrem em contato com o nosso suporte para tirar dúvidas.